78. Copy System capítulo 771. Bônus. Estou olhando para você de cima. Desculpas autor. Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Droga! Exclamou Yorishi, batendo o pé no chão em frustração. Pensar que ela não conseguiu derrotar Koga Kushiki e Muramasa sozinha e precisou da ajuda de Shin. Não se culpe tanto por isso. As habilidades dele são realmente muito poderosas, disse Shin para Yorishi. Uma capitão comum teria ainda mais dificuldade contra Koga. Pelo bem de Jinrei Kushiki, darei a você mais uma escolha. 1. Você volta comigo. 2. Você morre pelas minhas mãos. A escolha é sua. Shin encarou Koga Kushiki, com um leve sorriso no rosto que fez o homem estremecer. Mestre, escolha a primeira opção. Volte com ele, insistiu Muramasa para com seu mestre. Mesmo que Koga fosse preso novamente, Muramasa estava confiante de que conseguiria libertá-lo. Eu escolho o terceiro caminho. Koga empunhou sua espada e desferiu um golpe contra Shin, liberando uma onda de pressão. Ficou evidente que seu domínio da lâmina era considerável. Não existe um terceiro caminho. Não seja ridículo. Tentando abrir um novo caminho na minha frente. Está tentando ser engraçado. Shin estendeu a mão e interceptou o golpe de espada no ar. Com um único fechar de punho, ele se dissipou no nada. Ponto. Como? Os olhos de Koga se arregalaram. Um único golpe dele poderia cortar um rio, mas Shin o conteve com a própria mão. Não é impossível. Você aqui é fraco demais. Para ser sincero, matar um fracote como você não me dá nenhuma sensação de realização. Na verdade, e até meio chato, disse Shin, bocejando. A expressão de Yorishi se fechou. Você está chamando ele de fraco? O que isso faz de mim, então, já que quase fui enganada por aquele fraco? Você está me menosprezando. Os olhos de Koga ficaram vermelhos enquanto ele encarava Shin, seu olhar repleto de uma intenção assassina e ódio infinitos. Ele era um homem incrivelmente orgulhoso e não suportava ser menosprezado. Ficou claro que sua personalidade arrogante foi um fator importante em sua queda. Era fácil para ele fazer inimigos. É isso mesmo. Estou te desprezando, afirmou Shin, sem rodeios. Se Koga ficou furioso com suas palavras ou não, Shin não se importava. Ele não tinha a intenção de deixar Koga viver. Se ele quisesse trilhar um terceiro caminho, Shin estava curioso para ver se ele teria forças para isso. Caso contrário, e ele acabasse morto, não haveria ninguém a quem culpar além de si mesmo. Yorishi observava de lado, sem fazer nenhum movimento para intervir. Ela já havia falhado uma vez. Se Koga tivesse aproveitado a oportunidade para atacá-la antes, ele poderia tê-la ferido gravemente, ou até mesmo matado. É claro que, com Shin lá, Koga nunca teria conseguido. Mestre, deixe-me testá-lo primeiro. Preocupado com Koga, Muramasa atacou Shin, suas garras afiadas capazes de perfurar qualquer coisa. Uma mera Zanpakuto ousa encostar um dedo em mim? Shin levantou a perna e desferiu um chute. Até o próprio espaço pareceu rachar sob a força do seu chute. Traço. Isso é um absurdo, Yorishi não pôde deixar de dizer, observando a cena se desenrolar. Um chute como aquele a obliteraria, nem mesmo pó restaria. Então ele nunca levava a sério quando treinávamos. Um brilho estranho cintilou nos olhos de Yorishi. As mulheres admiram a força, e embora ela soubesse que Shin era poderoso, agora parecia que sua força superava em muito suas mais ousadas suposições. Boou! O chute atingiu Muramasa em cheio, e ele não apenas voou para trás, ele se desintegrou. Desapareceu em nada além de partículas espirituais puras. Assim que a Muramasa materializada desapareceu, a Zanpakuto na mão de Koga se estilhaçou em pedaços. Koga Kushiki, você é um gênio. Será que você aguentaria um único chute meu? Shin perguntou, olhando para Koga, que estava horrorizado. Koga cambaleou para trás, aterrorizado, com as pernas tremendo levemente, completamente intimidado pelo poder bruto que Shin acabara de demonstrar. Mesmo que você implore por misericórdia agora, eu não o pouparei. Algumas últimas palavras. Fale agora, ou perderá a chance para sempre. Shin olhou para Koga com indiferença. Implorar? Nem mesmo na morte, eu, Koga Kushiki, implorarei por misericórdia, disse Koga com convicção. Era o seu orgulho.
mas não vou desistir sem lutar. Menorado número 96, Itucaso. Maior. Este ado sacrificial queimava o próprio corpo do usuário para liberar seu poder, capaz de transformar quilômetros de terra em arrasada. Uma chama terrível, em forma de lâmina, avançou em direção a Shin, engolfando até mesmo Yoruichi em seu alcance. Não havia como se esquivar de um ataque dessa magnitude. Minor Bakudo número 81, Danku. Maior. Uma parede defensiva materializou-se diante dele. Parecia frágil, como se fosse se estilhaçar ao menor toque, mas deteve completamente as chamas sacrificiais de Itukazu. Estou surpreso que você conhece esse Kido. Parece que você tinha alguns truques na manga, comentou Shin, encarando Koga. Itukazu era um ado avançado que provavelmente nem mesmo Jinrei Kushiki conhecia. Na história original, apenas Yamamoto a havia usado. Claro, outros como Aizen provavelmente também a conheciam, mas o número de usuários era extremamente pequeno. Afinal, o preço de usá-la era queimar o próprio corpo. Koga, porém, não havia conseguido usar o golpe e acabou ficando caído no chão. Ele não estava morto, mas parte de seu corpo estava carbonizado e sua pressão espiritual completamente esgotada. Um único Shinigami da academia provavelmente poderia matá-lo agora. Acabou para você. Mas talvez seja melhor assim. Viver talvez não fosse tão bom para você de qualquer forma. Shin disse enquanto caminhava em direção a Koga. Era verdade. Dados os seus crimes, ele jamais seria perdoado. Na melhor das hipóteses, seria selado, um destino pior que a morte. Nesse sentido, a morte era uma libertação. Os olhos de Koga estavam calmos agora, sem nenhum ódio por Shin. Ele havia sido derrotado. Não havia mais nada a dizer. Mas, no fundo, ele estava tomado pelo arrependimento. Ele nunca conseguiria a vingança que buscava. Copie System capítulo 772. Com poder, você pode fazer o que quiser olhando para o ressentido Koga Kushiki. Shin pôs fim à sua vida com um único golpe. Muito bem, Koga Kushiki está morto. Tragam o corpo dele de volta, disse Shin, virando-se para Yoruichi. A boca de Yoruichi se contraiu, e ela não pôde deixar de perguntar, não me diga que você espera que eu carregue o corpo. Parabéns, você acertou, disse Shin com um sorriso. Afinal, fui eu quem o derrubou. Isso me custou muito. Você não ficaria parado sem fazer nada, ficaria? Shin deu uma risadinha discreta. Após um momento de hesitação, Yoruichi se aproximou e pegou o corpo de Koga. Vamos voltar. Shin abriu um portal espacial com Yamotsu Irazaka e o atravessou. Usar um Senkaimon era lento demais para o seu gosto. Yoruichi, que já havia passado pelo portão diversas vezes, estava acostumada. Ela seguiu Shin sem hesitar. Não acredito que a missão foi concluída tão rapidamente. Achei que demoraria muito mais, Yoruichi não pôde deixar de dizer. Ela esperava que fosse uma busca demorada, encontrar um único Shinigami em todo o Ecomundo. Nunca imaginou que Shin seria tão eficiente, encontrando Koga Kushiki com tanta facilidade. Ela ficou aliviada, não queria passar mais tempo em Ecomundo do que o necessário. Venha comigo para a primeira divisão. Shin conduziu Yoruichi até o quartel da primeira divisão. Os guardas não ousaram impedi-los, afinal, ele era um capitão. Velho, vim entregar o relatório da missão. Shin empurrou a porta e entrou no escritório da primeira divisão. A testa de Yamamoto Genryuzashi Jikuni franziu-se ligeiramente, mas ele não disse nada, aparentemente despreocupado com a abordagem informal de Shin. Esse cara resistiu, então eu tive que imobilizá-lo, disse Shin, apontando para o corpo de Koga. Estou surpreso que você tenha concluído a missão tão rapidamente. Yamamoto Genryuzashi Jikuni olhou para Shin e, em seguida, pediu a Shojiro Sasakibe que fosse informar Jinrei Kushiki. Espere aqui um instante, disse Yamamoto a Shin. Já que derrotei Koga Kushiki, não deveria haver algum tipo de recompensa? Shin perguntou. Uma recompensa seria justa, mesmo que fosse apenas dinheiro. Shin não se importou. Que recompensa você precisa por cumprir seu dever como membro do Gotei 13? Yamamoto, sempre avarento, claramente não planejava gastar um centavo sequer. A reconstrução do Seireitei exigia muito dinheiro, e os grandes clãs nobres não estavam dispostos a contribuir. De onde ele tiraria o dinheiro? Pouco tempo depois, Jinrei Kushiki chegou. Ao ver o corpo de Koga,
Um lampejo de tristeza cruzou seus olhos antes que ele olhasse para Shin. Não olhe para mim. Eu já lhe dei uma chance. É uma pena que ele não a tenha aproveitado. Shin não temia a raiva de Jinhei. Ele nunca havia prometido trazer Koga de volta vivo. Koga provocou isso, disse Jinhei com a maior seriedade. Embora sentisse tristeza, ele parecia frio e distante. Shin não pôde deixar de estalar a língua. Bem, meu trabalho aqui está feito. Shin partiu com Yorishi. Nem Yamamoto nem Jinhei os impediram. Capitão Comandante Yamamoto, posso levar o corpo de Koga comigo? Perguntou Jinhei. Pode. Yamamoto não dificultou as coisas. O corpo de Koga não tinha mais valor. Já que ele estava morto, tudo havia acabado. Jinhei partiu com o corpo de Koga. Shin, você acha que aquele velho Jinhei vai guardar rancor de você? Perguntou Yorishi a Shin. Como eu saberia? Eu não sou ele. E daí se ele fizer isso? Se ele quer guardar rancor, que guarde. Shin acenou com a mão em sinal de desdém. Mesmo que aquele velho guardasse rancor, Shin não tinha nada a temer. Em termos de força ou qualquer outra coisa, não havia motivo para temer Jinhei Kushiki. Você provavelmente é a única que não tem medo dele. Qualquer outro capitão teria receio de Jinhei Kushiki, disse Yorishi. Afinal, além de ser o capitão da 6ª divisão, ele também era o chefe do clã Kushiki. Com esse status, poucos ousariam desrespeitá-lo. Ele era um Shinigami veterano, capitão há muito tempo, comparável a alguém como Hetsu Nohana. Você está se esquecendo da força. Com o meu poder, por que eu deveria ter medo de Jinhei Kushiki? Seria estranho se eu tivesse. Shin levantou a mão e deu um leve tapinha na cabeça de Yorishi. Ei, força não é tudo no Seireitei, Yorishi não pôde deixar de lembrar a Shin. Peço desculpas, mas com esse tipo de força, realmente qualquer um pode fazer o que quiser. Shin acreditava no poder de seus punhos. Ele podia esmagar qualquer oposição. Se alguém não estivesse convencido, ele simplesmente o espancava até que estivesse. Tudo bem, eu sei que não consigo ganhar uma discussão com você. Yorishi lançou um olhar frustrado para Shin, sabendo que discutir era inútil. Quando retornaram ao quartel da 2ª divisão, Hetsu Nohana estava lá. Shin havia pedido a ela para cuidar da 2ª divisão. Você já voltou. O Nohana ficou um pouco surpresa ao ver Shin retornar tão rapidamente. Você conhece minha força. É realmente tão estranho eu estar de volta tão cedo. Disse Shin com um sorriso, sentando-se. Capitão Nohana, acho que os membros da 4ª divisão devem estar chorando agora, disse Yorishi para o Nohana. Ao ouvir isso, o Nohana apenas sorriu levemente e disse a Yorishi, na verdade, eu preferiria ver você chorar. Ao ouvir as palavras de Nohana, o coração de Yorishi se agitou. Ela cerrou os punhos e olhou para o Nohana, que, é claro, viu tudo. O Nohana sorriu gentilmente e perguntou, você gostaria de ter outra sessão de treino comigo? Não estou em boa forma agora. Talvez em outra ocasião. Além disso, você não está um pouco velha para ficar me intimidando? Retrucou Yorishi. Ela não era páreo para o Nohana. Embora odiasse admitir, aquela mulher era forte como um monstro. Copy System capítulo 773. Não acredito que cheguei ao ponto de ser um homem sustentado Shin. Já estou voltando. Venha visitar a 4ª divisão quando tiver tempo. Hetsu Nohana sorriu e acenou para Shin antes de sair do quartel da 2ª divisão. O próprio quartel, no entanto, estava em completo desordem. Yorishi Shion estava estirada no chão, com uma aparência que dava a impressão de ter sofrido ferimentos graves. Você acabou de me ver sendo intimidada e nem sequer moveu um dedo para ajudar sua própria vice-capitã, resmungou Yorishi, levantando-se e encarando Shin com raiva. Desculpe, mas Hetsu não é apenas alguém para mim. Você deveria agradecer por eu não ter me aliado a ela para te derrotar, disse Shin, lançando um olhar de soslaio para Yorishi. Muito bem, você ficará encarregado de limpar este lugar. Você está falando sério? Você está me obrigando a fazer tarefas domésticas? Perguntou Yorishi, incrédula. Embora fosse verdade que a confusão fosse resultado da briga dela com o Nohana, aquela mulher também tinha sua parcela de culpa. Além disso, Yorishi ainda estava remoendo o comentário de Shin sobre o Nohana não ser outra pessoa para ele. Eu não disse que você tinha que fazer isso.
Você não pode simplesmente ordenar que alguns dos membros do seu esquadrão façam isso. Shin largou os documentos que segurava e olhou para Yorishi, desesperado. Embora ele tivesse lhe incumbido da tarefa, ela poderia facilmente delegá-la a qualquer um dos Shinigamis da segunda divisão. A propósito, os fundos da segunda divisão estão um pouco escassos. Gostaria de saber se o senhor poderia aprovar um aumento no orçamento. Ao se lembrar de algo importante, Shin se virou repentinamente para Yorishi com um sorriso. Normalmente, os pedidos de orçamento passavam por Yamamoto, mas Shin sabia o quão avarento era o capitão-comandante. Para conseguir qualquer verba dele, era preciso uma montanha de papelada com todas as justificativas possíveis. Mas ele tinha um banco ambulante bem aqui, então por que se incomodar com o trabalho? Yorishi era a garota mais rica que ele conhecia. Como atual chefe do clã Shioen, um dos 4 grandes clãs nobres do Seireitei, dinheiro era a única coisa que não lhe faltava. A riqueza que eles haviam acumulado ao longo de incontáveis anos era tão vasta que o troco que ela tinha no bolso provavelmente financiaria a segunda divisão por um ano. Então agora você se lembra de mim. Yorishi bufou, fixando o olhar nele. A segunda divisão está falida porque você gastou tudo, não é? Creio que isso seja calúnia. Calúnia? Não preciso caluniá-lo. Deixe-me perguntar, de onde veio o dinheiro para os presentes da Unohana? E quanto a todas aquelas refeições chiques que você tem tido? Não me diga que foi do seu salário, não é nem de perto o suficiente para isso. Yorishi perguntou, cruzando os braços e olhando para Shin. Uma parte significativa do orçamento da segunda divisão havia sido, de fato, gasta por Shin. Se Yamamoto descobrisse, ele não seria demitido, mas certamente receberia uma severa advertência. É claro que Shin não tinha a menor intenção de deixar isso acontecer. Se você quer que eu lhe dê dinheiro, tudo bem, mas você tem que. Você não vai me pedir para vender meu corpo, vai? Saiba que eu tenho princípios. Não importa o quanto você ofereça, eu não vou comprometer minha integridade. Shin se levantou e declarou com justiça, deixando a boca de Yorishi tremendo incontrolavelmente. Eu não sou esse tipo de pessoa. Quem tem a mente suja é você, se seus pensamentos foram para esse lado. Se não fosse pelo fato de que ela não conseguia derrotá-lo, Yorishi teria lhe dado uma lição ali mesmo. Mesmo assim, ela se transformou em sua forma de gato preto e atacou-o com uma série de arranhões selvagens. Transformar-se em gato era uma de suas habilidades únicas. Shin pegou facilmente o pequeno gato preto e deu uma risadinha. Tudo bem, eu estava só brincando. Não leve tão a sério. Ele coçou delicadamente a barriga do gatinho. Droga, me solta. Yorishi se contorceu, continuando a se coçar freneticamente, embora sem nenhum efeito. Após lutar por um tempo sem sucesso, ela se resignou ao seu destino e encarou Shin com seus grandes olhos felinos. Certo, qual era a condição que você ia mencionar? A segunda divisão está realmente falida. Acho que vou ter que pedir um empréstimo ao Unohana, disse Shin com um suspiro. Claro, ele não estava realmente numa situação tão desesperadora. Conseguir dinheiro era fácil para ele. Ele tinha muitos tesouros do mundo de One Piece guardados em seu espaço de sistema. Embora as berries fossem inúteis ali, as gemas podiam ser trocadas por uma fortuna. Mas Nami reivindicava tudo. Conseguir qualquer coisa dela seria uma luta. Afinal, Nami era uma completa avarenta. Arrancar dinheiro de suas mãos era mais difícil do que escalar o céu. Você não precisa pedir dinheiro emprestado a ela. Eu posso te dar o dinheiro, mas você tem que me dar um presente de aniversário, disse Yorishi depois de voltar à sua forma humana. Um presente de aniversário? Quando é o seu aniversário? Perguntou Shin, confuso. Sinceramente, Shin não fazia ideia de quando era o aniversário de Yorishi. Você nem sabe que dia é meu aniversário? É daqui a 2 dias, disse Yorishi, um pouco irritada. Embora raramente se lembrasse ou comemorasse seu próprio aniversário, o fato de Shin não saber da data lhe dava a sensação de que ele não se importava com ela. Quanto mais pensava nisso, pior se sentia, e sua expressão se fechava. Tudo bem. Quando chegar o dia, prometo que lhe darei um presente que lhe agradará. Após pensar um pouco, Shin acenou com a cabeça para Yorishi. É melhor você não estar mentindo. E não se esqueça disso. Após lembrar Shin, Yorishi tirou uma grande quantia de dinheiro e entregou a ele. Infelizmente,
Não consigo acreditar que cheguei ao ponto de ser um homem sustentado por uma mulher, disse Shin com um suspiro dramático. Não fale bobagem. Eu não estou te guardando. O rosto de Yoruichi ficou vermelho como um tomate enquanto ela encarava Shin. Ah, que pena. Sabe, ser um homem sustentado por uma mulher não parece tão ruim assim, afinal. Shin disse sem qualquer pudor. Yoruichi lançou-lhe um olhar de desprezo, virou-se e saiu. Enquanto ela se afastava, Shin sentiu subitamente que havia esquecido algo. O que eu estava esquecendo? Shin bateu na cabeça, e então se lembrou. Levantou-se e correu para fora, mas quando chegou lá, Yoruichi já tinha ido embora. Suspiro. Acho que pedir ajuda a Yoruichi com o meu trabalho está fora de questão. Parece que terei que me virar sozinho no final das contas, suspirou Shin, balançando a cabeça enquanto voltava para dentro. O trabalho que o Nohana não havia terminado ainda precisava ser feito. Caso contrário, Yamamoto teria uma conversa séria com ele. Embora Shin não se importasse, também não queria lidar com o velho. Ele simplesmente usava seu jutsu clone das sombras e deixava os clones fazerem o trabalho enquanto ele relaxava no tatame. Copy System capítulo 774. O capitão está sempre certo. Os dias tranquilos passavam um após o outro. Estava ficando um pouco entediante. Nada de importante acontecia em todo o Seireitei, era como um lago estagnado. Como de costume, Shin estava relaxando no quartel da 2ª divisão, deixando todo o trabalho para seus clones das sombras. Hã? Por que você trouxe uma garotinha com você? Assim que Yoruichi empurrou a porta e entrou, o olhar de Shin se voltou para a garotinha que seguia. Eu não sou uma menininha, retrucou a menina ao ouvir as palavras de Shin. Ah, então o que você é, se não uma garotinha? Perguntou Shin, rindo. Shin, não ouse intimidar a Soifon, disse Yoruichi, revirando os olhos para ele. Soifon, que admirava Yoruichi desde a infância, mais tarde se tornaria capitã da 2ª divisão. Relaxa, como eu poderia intimidar uma coisinha tão fofa? Eu tenho um carinho especial por crianças, sabia? Pode ficar tranquila quanto a isso, Yoruichi. Shin apareceu instantaneamente atrás de Soifon, acariciando sua cabecinha. Ela era realmente adorável, ainda mais fofa do que Yoruichi quando criança. Mas então ele se lembrou de que, mesmo quando Soifon crescesse, ela ainda seria baixinha sem curvas. Shin não pôde evitar um suspiro interno. Tão rápido. Quando foi que você fez isso? Soifon se virou cautelosamente, olhando para Shin. Ela nem tinha percebido como ele havia ficado atrás dela. Seria esse o poder de um capitão? Eu não sou um inimigo. Você não precisa ficar tão na defensiva, pequena Soifon, disse Shin, dando um tapinha na cabeça dela novamente. Não, Soifon, você precisa ter muito cuidado com ele, disse Yoruichi para ela. Sim, Lady Yoruichi, eu entendo. Soifon olhou para Shin com extrema cautela, seus olhos até mesmo demonstrando um leve desdém. Você disse algo ruim sobre mim para ela? Por que ela está me olhando com tanto desprezo? Shin olhou para Yoruichi e perguntou. Ele agora tinha 100% de certeza de que Yoruichi estava falando mal dele para Soifon. Bastava olhar para o olhar cauteloso que ela lhe lançava. Não, eu não disse nada de ruim sobre você para Soifon. Yoruichi negou veementemente. Pela sua expressão, não dava para perceber que algo estava errado. Não acredito em você. Pequena Soifon, me conte como Yoruichi anda me difamando. Se você me contar, eu te dou doces. Shin se agachou, estendendo um doce para tentá-la. A senhora Yoruichi tinha razão. Você realmente não é uma boa pessoa. A aversão de Soifon por Shin só aumentou. Para ser honesta, quando o viu pela primeira vez, ela não sentiu muita antipatia por ele. Afinal, ele era bonito. Mas então ela se lembrou do que Lady Yoruichi havia dito e imediatamente reprimiu a pequena fagulha de simpatia que o sentia por ele. Onde você vê que eu não sou uma boa pessoa? Ela pode até ser bonitinha, mas a personalidade dela não é nada bonitinha. Shin perdeu imediatamente o interesse em Soifon. Ele não sabia o que Yoruichi havia dito para deixá-la tão desconfiada dele. Ele lançou um olhar para Yoruichi. Ela não sabia o que aquele olhar significava, mas sentiu uma sensação de presságio. Parecia que Shin poderia atacá-la a qualquer momento. Não, ela precisava ter cuidado, para que ele não encontrasse um motivo para lhe dar uma lição. Na realidade, se Shin quisesse encontrar uma razão,
Ele poderia encontrá-la facilmente. Como agora. Yorishi, você não é um vice-capitão muito qualificado. Veja este relatório que você entregou, está cheio de erros. Vá copiar o regulamento da segunda divisão 100 vezes. A boca de Yorishi se contraiu num sorriso. Ela olhou para Shin, que sorria, sentindo que ele estava deliberadamente se vingando. Deu uma olhada no documento. Havia alguns erros menores, mas nada digno de menção. Era óbvio que Shin estava apenas fazendo tempestade em copo d'água. Quais eram os regulamentos da segunda divisão? Regra número 1. Tudo que o capitão diz está certo. É uma honra ouvir o capitão e uma vergonha contradizê-lo. É claro que os regulamentos não eram assim antes, mas Shin os alterou posteriormente. E é melhor você não deixar eu te pegar pedindo para outra pessoa fazer isso por você. Senão. Shin acrescentou com um sorriso, lançando um olhar significativo para Soifon. Conhecendo Yorishi, ela poderia muito bem pedir ajuda a Soifon sem o menor pudor. Você está fazendo isso por desperdício. Rancor. Você está difamando seu capitão. As consequências são severas. Entregue 500 cópias do regulamento até amanhã, ou você enfrentará um preço alto. Tenho certeza de que você não gostaria de pagá-lo. Shin disse, estalando os nós dos dedos enquanto olhava para Yorishi. No fim, Yorishi cedeu. Não havia outra escolha. Caso contrário, como Shin disse, as consequências seriam graves. O objetivo não é fazer você copiar os comandos deles como punição. O objetivo é fazer você entender que o capitão sempre tem razão. Shin apontou para os grandes caracteres pendurados na parede. Sim, ele os havia escrito e pendurado para que todos pudessem ver. Como você pôde? Você está intimidando a Lady Yorishi. Eu vou lutar com você. Soifon, furiosa, desferiu seus punhos em direção a Shin, mas ele os segurou, puxou-a para o lado e lhe deu uma palmada. Papai. 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 As crianças devem se comportar. Não causem problemas, ou não me culpem se eu for mais rude, disse Shin para Soifon com um leve sorriso. Soifon lutou contra as lágrimas, pensando consigo mesma, você já está sendo rude comigo. Lembre-se de entregar, disse Shin, olhando para Yorishi novamente. De repente, o rosto de Yorishi se iluminou com um sorriso, e ela caminhou até Shin. Capitão, meu caro capitão, será que o senhor poderia ser um pouco mais indulgente e me deixar escapar desta vez? Yorishi aproximou-se dele com uma expressão aduladora, fazendo-lhe uma massagem nos ombros, o que deixou Soifon completamente estupefato. Seria essa Lady Yorishi que ela tanto admirava? A adoração que sentia por ela evaporou-se no ar. Bem, não completamente, mas pelo menos metade dela havia desaparecido. A Lady Yorishi em seu coração jamais cederia, mas agora, a realidade lhe mostrara que sua imagem idealizada estava errada. Nada mal. Tudo bem, vou deixar você escrever 400 cópias a menos, disse Shin a Yorishi, satisfeito. O rosto de Yorishi se escureceu, e ela olhou para Shin com uma expressão sombria. O que? Você não está satisfeito? Tudo bem, se você não está feliz, pode simplesmente dizer isso. Isso faria alguma diferença? Perguntou Yorishi com uma expressão impassível. Não adiantaria, mas pelo menos você pode dizer. É melhor do que guardar tudo para si, não é? Disse Shin com um sorriso. Acho que se eu dissesse alguma coisa, você pegaria ainda mais pesado comigo, disse Yorishi, indicando que já havia percebido as intenções de Shin. Copie System capítulo 775, uma sensação amarga. Certo, tenho algo para resolver. A segunda divisão é toda sua por enquanto. Shin disse isso para Yorishi antes de desaparecer num instante, sem lhe dar qualquer chance de recusar, o que ele sabia que ela certamente recusaria. No instante em que ele se foi, a voz de Soifon falhou. Senhora Yorishi, ele se foi. Sim, ela estava realmente à beira das lágrimas. Enquanto Shin estava lá, Soifon havia se mostrado teimosa, mas agora se sentia profundamente injustiçada. Calma, Soifon, não chore. Yorishi acariciou a cabeça dela, com um sorriso gentil no rosto. Tenho uma missão difícil para você. Acha que consegue lidar com ela, Soifon? Eu garanto que vou terminar. Soifon endireitou-se imediatamente, sua expressão de injustiça substituída por uma de séria determinação. Embora a imagem que Soifon tinha de Yorishi tivesse sofrido um baque momentos antes,
Sua fé na capitã permanecia inabalável. Aos olhos de Soifon, Yorishi ainda era alguém a ser reverenciada. Excelente. Tenho grandes expectativas em relação a você, Soifon. Esta difícil missão é toda sua. Certifique-se de fazer um trabalho minucioso. Com isso, Yorishi entregou a Soifon a missão difícil e importante, que era, claro, copiar os regulamentos da segunda divisão. Mesmo que Shin tivesse dito explicitamente para ela não deixar ninguém mais fazer isso, Yorishi agora tinha uma desculpa. Shin tinha saído correndo, então ela podia simplesmente dizer que estava ocupada com os assuntos da segunda divisão. Era uma desculpa bem convincente. Lady Yorishi. Soifon olhou para ela, atônita. A imagem heroica em sua mente se despedaçou mais uma vez. Onde será que aquele cara foi parar? Murmurou Yorishi para si mesma, cerrando os dentes. Acho que ele saiu para um encontro com alguma gata. Lady Yorishi. Você tem sentimentos pelo capitão? Perguntou Soifon, inclinando a cabeça. Paulada. Aí, isso dói. Soifon levou as mãos à cabeça, agachando-se enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Não fale bobagens, sua pirralha. O que você sabe sobre amor? Repreendeu Yorishi. Soifon sentiu-se injustiçada. Posso ser jovem, mas não sou ingênua. Um leve rubor coloriu as bochechas de Yorishi, imperceptível para Soifon, que agora copiava as regras do esquadrão para ela com pesar. Yorishi não sentia a menor culpa por implicar com Soifon. Na verdade, sentia-se bastante satisfeita consigo mesma. O palpite de Yorishi não estava totalmente errado. Os negócios de Shin envolviam uma mulher, mas não era uma sedutora qualquer, era Hetsuo Nohana. E foi o Nohana quem o convidou. Se Yorishi não tivesse retornado, Shin já teria saído para encontrá-la. Capitão Nohana, você me chamou aqui apenas para uma refeição? Shin perguntou, olhando para a farta refeição sobre a mesa. Você se esqueceu? Hoje é seu aniversário, lembrou Nohana. Meu aniversário? Shin refletiu por um instante. Ele de fato havia contado ao Nohana sobre seu aniversário uma vez. Normalmente não dava muita importância a isso, mas ao ver que ela se dera ao trabalho de comemorá-lo para ele, ficou genuinamente tocado. O Seireitei tem estado tão pacífico ultimamente, comentou Shin, sentando-se ao lado de Nohana. Tão pacífico que chega a ser entediante. Você não gosta de uma vida tão pacífica? O Nohana disse com um sorriso. Ouvir tais palavras dela teria sido inimaginável no passado, mas sua personalidade havia mudado muito. Uma vida pacífica é boa, mas se continuar assim para sempre, fica um pouco monótona. Tenho a sensação de que algo grande está prestes a acontecer na Soul Society, disse Shin com um sorriso misterioso. A expressão de Nohana tornou-se curiosa. E suponho que isso tem algo a ver com você? Não, isso não tem nada a ver comigo. Não vou me envolver desta vez. Só quero assistir ao programa. Shin balançou a cabeça, rindo. Envolver-se seria inútil, ele preferia muito mais ser um espectador. O evento ao qual ele se referia, é claro, era o plano de Aizen. Já estava em andamento, e embora ninguém mais tivesse percebido, Shin, que o estava vigiando de perto, sabia exatamente o que estava acontecendo. É claro que Aizen não fazia ideia de que estava sendo observado. Afinal, entre os membros do Gotei 13, Shin era conhecido por manter um perfil discreto e raramente causar problemas. Devo admitir, estou curioso para saber o que é esse algo. O Nohana ficou intrigada, mas não insistiu para obter detalhes. Uma das melhores qualidades dela era que nunca perguntava sobre assuntos que Shin não queria abordar. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Vamos comer. Não podemos deixar todo o seu trabalho duro ir por água abaixo. Shin disse, olhando para a comida que o Nohana havia preparado. Sua culinária havia evoluído de terrível para excelente, um testemunho do esforço que ela havia dedicado. De repente. Ora, então você está aí aproveitando um banquete enquanto eu estou preso à papelada na segunda divisão. Yorishi invadiu o quartel da quarta divisão, após encontrar Shin e Nohana. Após ser abandonada por Shin, Yorishi refletiu sobre a situação e prontamente passou o trabalho para a pobre Soifon. Se Soifon conseguiria lidar com isso ou não, agora era problema dela. O que você está fazendo aqui? Perguntou Nohana, num tom claramente hostil. Yorishi tinha o hábito de aparecer nos piores momentos, e isso estava começando a irritá-la.
Virei aqui quando quiser. O que isso te importa? Yorishi respondeu com um resmungo, embora tivesse que admitir que vinha passando muito tempo na quarta divisão ultimamente. Mas tudo isso foi culpa do Shin. Se ele, o capitão dela, não tivesse ficado fugindo para a quarta divisão, ela não precisaria ir atrás dele. A culpa é toda do Shin, resmungou Yorishi, lançando-lhe um olhar fulminante. Ei, o que isso tem a ver comigo? Estou aqui para comemorar meu aniversário. O Noana preparou isso para mim, disse Shin para Yorishi. Seu aniversário? Como é que eu não sabia? Você contou para ela, mas não para mim? Yorishi sentiu de repente uma pontada amarga de ciúme, como se tivesse engolido uma garrafa de vinagre. Você nunca perguntou. Por que eu te diria? Será que eu deveria simplesmente anunciar do nada quando é meu aniversário? Disse Shin, dando de ombros. Yorishi sentou-se, sem cerimônia. Ela já havia se alimentado de graça o suficiente ali para se sentir em casa. Copie System capítulo 776. Bônus. A culpa é toda sua. Ela não sabe beber, né? Chegou a ficar bêbada mesmo. Shin amparou Yorishi enquanto retornavam ao quartel da segunda divisão. Seu rosto estava corado e ela mal conseguia se manter em pé sozinha. Bêbada? Eu não estou bêbada. Onde é que eu estou bêbada? Yorishi murmurou, gesticulando com os braços. Eu ainda consigo beber. Vou deixar aquela mulher, o Noana, debaixo da mesa. Seus gritos chamaram a atenção de vários Shinigami que passavam, e por o azar deles, eles deram de cara com Shunsu e Kyoraku. Nossa, nossa, o que vocês dois estão aprontando, todos enroscados assim? Será que é o quê? A voz de Noana interrompeu de repente, causando um arrepio na espinha de Kyoraku. Capitão Kyoraku, eu bebi um pouco. No momento, talvez eu não consiga distinguir um Shinigami de um Olo. O senhor entende, não é? Aí, meu Deus, acabei de me lembrar que tenho um assunto urgente para tratar na 8ª divisão. Já vou indo. Kyoraku bateu em retirada às pressas. Ele sabia exatamente o que o Noana estava insinuando, ela queria eliminá-lo. Se não fosse embora agora, talvez nunca mais fosse embora. O que você está fazendo aqui? Perguntou Shin, olhando para o Noana. Vim ver como ela está. Não é conveniente para você cuidar dela, então eu mesma farei isso. O Noana sorriu, pegando Yorishi de Shin. Um brilho travesso surgiu em seus olhos. Você pode voltar, Shin. Yorishi pode passar a noite no quartel da 4ª divisão. Muito bem, então vou voltar. Shin olhou para o Noana e assentiu com a cabeça. Com isso, o Noana ajudou Yorishi a voltar para a 4ª divisão. Assim que entraram, ela soltou. Yorishi tropeçou e caiu no chão. Droga, por que você fez isso? Você fez de propósito, não foi? Yorishi lançou um olhar furioso para o Noana. Por que não continuar com o ato? O Noana olhou para Yorishi com divertimento. Ela sempre soube que Yorishi estava fingindo. Como você sabia? Yorishi abandonou a farsa. Shin não estava ali, então não fazia mais sentido fingir. Foi simples. Você foi óbvio demais. Sua atuação é péssima. Provavelmente você não conseguiria enganar ninguém com essa performance. Alguém caiu nessa? O Shin acreditou em mim, disse Yorishi com um resmungo. Será? Você acha mesmo que ele caiu nessa? Ele simplesmente não te confrontou. Você não pode acreditar de verdade que ele não percebeu, né? Não subestime a percepção dele. Até ela tinha percebido a farsa, então é claro que Shin também tinha. O Noana tinha certeza disso. Você está me mantendo aqui. Você não está planejando nada, está? Yorishi olhou para o Noana com desconfiança. Ela tinha a sensação de que o Noana estava tramando algo e que precisava ficar em alerta. Não, eu só estava preocupado que você estivesse aprontando alguma coisa fingindo estar bêbado. O Noana disse categoricamente, você pode ficar aqui esta noite. Pode ir embora amanhã. Com isso, o Noana ignorou Yorishi, que ficou se perguntando se Shin realmente havia percebido sua farsa. Se tivesse percebido, por que não disse nada? Em seu caminho de volta, Shin encontrou Kyoraku novamente. Foi por pouco. Quase perdi a vida ali, disse Kyoraku, parecendo genuinamente abalado. Então, o que você está fazendo na minha frente? Estou te avisando, seu velho esquisito, fique longe de mim.
Você não sabe que a sua reputação no Sereteia está na lama. Shin deu alguns passos para trás, criando uma certa distância entre eles. E de quem é a culpa? Kyoraku retrucou, parecendo genuinamente magoado. Minha reputação com as mulheres está arruinada, e a culpa é toda sua. Desde que Shin fez a piada sobre Kyoraku ser gay, o boato se espalhou como fogo em palha seca, e agora todos os Shinigami do Seireitei acreditavam nisso. A Shinigami feminino evitava, e o Shinigami masculino também. Ele não fazia ideia de como a situação tinha chegado a esse ponto, mas a raiz do problema era, sem dúvida, Shin. Se ele não tivesse dito aquilo, sua reputação não estaria nesse estado. Bem, posso garantir que não fui eu quem espalhou esse boato, disse Shin. E ele estava sendo sincero. Já não importa. Aceitei. Daqui a algumas décadas, ninguém se lembrará, disse Kyoraku. Suas tentativas de explicar foram infrutíferas, então ele simplesmente deixaria o tempo fazer seu trabalho. Você precisa de alguma coisa? Shin não achava que Kyoraku estivesse ali apenas para bater um papo. Vim para te encontrar. Para quê? Shin perguntou a Kyoraku. Se fosse algo simples, ele poderia ajudar. Se fosse complicado, então ele poderia esquecer. Preciso que você investigue o desaparecimento das almas em Rukongai. Você está me dando uma missão? Isso é do velho Yamamoto? Perguntou Shin, revirando os olhos. Não foi o velho Yamamoto que pediu. Foi um pedido do Shinji Hirako, mas estou um pouco ocupado no momento. Então vá perguntar a Juziro Ukitake. Vocês dois são próximos, ele deveria ser quem te ajudaria. Se fosse uma ordem de Yamamoto, Shin talvez considerasse a proposta, já que ainda queria ganhar algum dinheiro com o velho. Mas um pedido de Kyoraku? Ele não tinha tempo para isso. Eu teria ido, mas ele não está no Seireitei. Ele foi para o mundo dos vivos. Você é quem eu conheço melhor, então vim até você. Certo, vou considerar. Mas primeiro, vamos falar sobre remuneração. Você não espera que eu trabalhe de graça, espera. Você quer algo em troca. Ótimo. Mas terá que pedir a Shinji Hirako. Então esquece. Aquele pão duro. Eu teria sorte se conseguisse arrancar um grão de feijão dele. Shin se virou e foi embora. Kyoraku estava prestes a ir atrás dele, mas suspirou e desistiu. Conhecendo Shin, ele não faria nada sem uma recompensa. Parece que terei que fazer isso sozinho. Se você não tivesse me pedido, Shinji, eu não estaria fazendo esse trabalho tedioso, reclamou Kyoraku. Copie System capítulo 777. Uma lâmina para Aizen em seu caminho de volta para a segunda divisão. Shin teve uma súbita revelação. Claro. Essa série de desaparecimentos de almas tinha que estar relacionada a Aizen. Se Aizen estiver envolvido, então devo fazer-lhe uma visita. Shin colocou uma máscara, deixou um clone das sombras na segunda divisão para lhe dar cobertura e então partiu para Rukongai. Ao chegar, Shin franziu a testa e aguçou seus sentidos. Ele já havia memorizado a pressão espiritual de Aizen. A menos que Aizen conseguisse suprimir completamente cada vestígio dela, Shin o encontraria. Aizen era um mestre da ocultação, sempre cauteloso e jamais revelando sua pressão espiritual de forma descuidada. Encontrá-lo não seria uma tarefa fácil. Ainda assim, Shin tinha certeza de que Aizen estava em Rukongai naquele momento. Ele não conseguia sentir sua presença no Seireitei. E, naquele momento, Aizen não teria nenhum motivo para estar em Uecomundo. Aí está você, raposa astuta. Agora te peguei. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Shin. Encontrar Aizen não tinha sido fácil, mas no fim, ele não podia se esconder para sempre. Shin finalmente o encurralou. Agora que te encontrei, não há escapatória. Shin usou Yamotsu Irazaka, aparecendo instantaneamente em um dos distritos mais caóticos de Rukongai. A imensidão de Rukongai, muito maior que o Seireitei, tornava encontrar uma única pessoa uma tarefa monumental. Aizen provavelmente jamais imaginou que os sentidos de alguém pudessem ser tão poderosos a ponto de localizá-lo do outro lado de uma área tão vasta. Ora, se não é o vice-capitão Aizen da 5ª Divisão. O que você está aprontando? Vamos ver. Eu jamais imaginaria que o gentil e bondoso vice-capitão Aizen estaria se aproveitando de cidadãos comuns em Rukongai. A voz zombeteira de Shin veio de trás de Aizen, cuja expressão se tornou fria. Ele virou a cabeça lentamente. Então você viu. Quem é você?
Mesmo assim, Aizen permanecia calmo. Ser descoberto era uma possibilidade que ele havia considerado. Se tal acidente ocorresse, ele simplesmente eliminaria a testemunha. Essa máscara. Você é o criminoso que o Seirei teve caçando, não é? Aizen olhou para a máscara no rosto de Shin e de repente se lembrou do caso centenário e não resolvido de um intruso que havia invadido o Complexo Central 46 e matado o chefe do clã Tsunaya Zero, um indivíduo extremamente perigoso. Essa sou eu? Então, que tal me fotografar e ganhar uns pontinhos extras? Shin caminhou em direção a Aizen, lançando um olhar para a garota loira gravemente ferida no chão. Sua visão de 360 graus captou não apenas a garota, mas também um garotinho de cabelos prateados escondido nas proximidades. Interessante. Jin Ishimaru e Hanjiku Matsumoto, não é? Foi esse incidente que alimentou o ódio de Jin por Aizen, levando-o a passar anos ao lado de Aizen, esperando o momento perfeito para atacar. Foi uma pena que Aizen tivesse o Ojuku do seu lado. Jin não conseguiu matá-lo e acabou morto em retaliação. Mesmo assim, a Zanpakuto de Jin, Shinsu, era impressionante, a mais rápida de todas. Mesmo que não atingisse 500 vezes a velocidade do som, era rápida o suficiente para ferir Aizen, o que não era pouca coisa. Capitão Shin. É você? Aizen perguntou de repente, como se tivesse percebido o disfarce de Shin. Ah? Estou surpreso que você tenha me reconhecido assim, Aizen. O rosto de Shin demonstrava genuína surpresa. Ele jamais imaginou que Aizen seria capaz de identificá-lo. Mesmo Retsuo Nohana, que o conhecia melhor do que ninguém, provavelmente teria dificuldades em desmascará-lo. Então é você, Capitão Shin. Um brilho surgiu nos olhos de Aizen. Ele estava apenas supondo, mas sua intensa observação de Shin ao longo dos anos havia dado resultado. Embora Shin mantivesse um perfil discreto, suas realizações eram inesquecíveis. Na mente de Aizen, ele era um indivíduo de alto risco. Capitão Shin, se esse pequeno incidente vazar, imagino que o senhor estará numa situação muito pior do que minha, disse Aizen com um sorriso tranquilo, como se tivesse todas as cartas na mão. Ele até cogitou a possibilidade de recrutar Shin. Por que você não se junta a mim, Capitão Shin? Juntos, poderíamos construir nosso próprio império. Shin deu uma risada seca. Aizen, você não é digno de ser meu parceiro. Os olhos de Aizen piscaram. Shin pensou que ele não era digno. Será que ele o estava subestimando? Você acha que estou te menosprezando? Na verdade, você tem razão. A figura de Shin desapareceu da vista de Aizen. No instante seguinte, uma clarão de aço irrompeu por trás, atravessando o torso de Aizen. Olhando para a lâmina da Zanpakuto que emergia de seu peito, uma expressão de puro choque cruzou o rosto de Aizen. Embora Aizen fosse inegavelmente um estrategista brilhante, talvez o antagonista mais inteligente de todos, ele também era incrivelmente arrogante. Acreditava que, além do capitão comandante Yamamoto, ninguém no Seiretei poderia ameaçá-lo. No entanto, lá estava ele, empalado em seu primeiro confronto. Tenho certeza de que um pequeno ferimento como este não significa nada para você, vice-capitão Aizen, disse Shin com um leve sorriso. Como era de se esperar do capitão Shin. Sua força é muito maior do que eu imaginava. Mas é só isso. Mesmo agora, Aizen ainda conseguia rir. Ele empunhou sua Zanpakuto, Kyoka Suigetsu, ignorou o ferimento e girou para contra-atacar. Shin retirou sua espada do corpo de Aizen e bloqueou o golpe iminente. Uma força considerável, mas só isso. Você disse só isso, não é, Aizen? Então vamos ver do que você é realmente feito. A voz de Shin era calma. O Aizen atual não representava uma ameaça significativa. Shin estava apenas brincando com ele. Menor quebre, Kyoka Suigetsu. Maior. Aizen liberou sua Shikai. Shin apenas ficou parado, observando com uma expressão calma. Era apenas Kyoka Suigetsu. Se ele quisesse hipnotizar Shin, seu poder espiritual não poderia ser muito inferior ao de Shin. Mas, infelizmente para Aizen, a diferença entre eles era tão grande quanto o céu. Sistema, copie os poderes de Aizen, Shin instruiu mentalmente. O desafio exigia uma carta de replicação divina, mas depois de centenas de anos na Soul Society, Shin tinha mais do que suficiente para usar. Num instante, todas as habilidades de Aizen, juntamente com sua imensa pressão espiritual, passaram a pertencer a Shin.
Ele agora também tinha domínio completo sobre Kyoka Suigetsu. Você já perdeu, Capitão Shin. Um sorriso surgiu no rosto de Aizen. Uma vez preso em Kyoka Suigetsu, seu oponente estava à sua mercê. Sua Zanpakuto era verdadeiramente formidável. Mesmo que você conhecesse seu poder, uma vez que caísse em suas garras, a morte era o único resultado. Você está comemorando cedo demais. Acha mesmo que eu desconheço o poder do seu Kyoka Suigetsu? Shin observava Aizen com divertimento, apreciando a maneira como sua expressão começava a mudar. Copie System capítulo 778. Deixando ir a expressão de Aizen endureceu. Você conhece Kyoka Suigetsu? Claro. Hipnose completa dos 5 sentidos, certo? Infelizmente para você, não funciona comigo. Shin revelou seu Rinne Tensegan de 9 Tomoe. O poder ocular aterrador fez Aizen cambalear para trás alguns passos, seu rosto empalidecendo. Essa também é a habilidade da sua Zanpakuto. Aizen havia coletado dados sobre as habilidades da Zanpakuto de todos os capitães e vice-capitães, mas as informações sobre a de Shin eram incrivelmente vagas. De acordo com os dados disponíveis, parecia ser uma Zanpakuto do tipo fogo, semelhante à de Yamamoto. Na verdade, eu também tenho Kyoka Suigetsu. Shin desembainhou a Zanpakuto que carregava na cintura, sua voz calma ao proferir o comando de liberação. Menor quebre, Kyoka Suigetsu. Maior. A expressão de Aizen ficou inexpressiva por um instante antes de ele se libertar da hipnose. Não funcionou? Shin então se lembrou das duas maneiras de quebrar a hipnose de Kyoka Suigetsu, ou não olhar para a liberação da espada, ou tocar a lâmina da Zanpakuto antes da liberação. Embora Aizen tivesse visto a liberação, ele tocou na lâmina, não na lâmina da Kyoka Suigetsu de Shin, mas na sua própria. Como ambas eram a mesma espada, e Shin havia copiado diretamente de Aizen, tocar em sua própria lâmina foi o suficiente para quebrar o feitiço. A lendária compostura de Aizen finalmente se desfez. Kyoka Suigetsu era seu maior triunfo, a fonte de seu orgulho. Ao descobrir que seu oponente também a possuía, Aizen não conseguiu controlar suas emoções. E como ele obteve? Era quase impossível existirem duas Zanpakuto idênticas. Você aprendeu Kyoka Suigetsu comigo, não foi? Como era de se esperar de um grande antagonista, ele rapidamente recuperou a compostura e começou a analisar a situação. Ele deve ter aprendido isso com ele. Você pode imaginar, disse Shin com um sorriso brincalhão. Sem sua maior vantagem, Aizen se sentiu completamente impotente. Ele não podia fazer nada. No fim, teve que ceder. O que você quer, Capitão Shin? Se não me engano, você não pretende me matar, pretende? Aizen encarou Shin. Surpreendentemente, não conseguiu sentir nenhuma intenção assassina vinda dele, como se Shin não tivesse nenhum desejo de matá-lo. Nada mal. Como esperado do homem que me interessa. Você está bem calmo, mesmo agora. Você é muito bom. Shin aproximou-se e deu um tapinha no ombro de Aizen. Um brilho estranho reluziu nos olhos de Aizen. Era uma boa oportunidade. Shin parecia ter baixado completamente a guarda. Se agisse agora, certamente teria sucesso. Mas, após um momento de hesitação, Aizen não agiu. Ele havia feito a escolha certa. Mesmo que tivesse atacado, Aizen realmente conseguiria ferir Shin. Não, o Aizen atual não era forte o suficiente. No máximo, ele era um pouco mais forte que um capitão comum. Estava longe do ser divino que se tornaria. É claro que mesmo Aizen em seu auge não seria páreo para Shin, muito menos para o Aizen atual. O motivo pelo qual Aizen não agiu foi que ele pressentiu uma crise. Uma súbita sensação de perigo o fez recuar a mão instantaneamente. A sensação de crise era muito forte, como se a morte o aguardasse caso agisse. Então, Aizen reprimiu o impulso em seu coração e, no fim, não agiu. Então, quais são as suas intenções agora, Capitão Shin? Você pode ir. Shin acenou para Aizen, que ficou atônito. Ele realmente o deixaria ir? Será que não iria mesmo lidar com ele? Ele havia adivinhado tantas coisas. Se alguma delas vazasse, Shin Uzumaki poderia se tornar um inimigo do Seretei. Você não está com medo, Capitão Shin? E se eu desmascarasse como intruso que invadiu o Complexo Central 46 todos aqueles anos atrás? Perguntou Aizen a Shin. Vá em frente, se tiver coragem. Shin deu um leve sorriso.
Será que ele estava com medo de Aizen falar? Mesmo que Aizen falasse, quantas pessoas acreditariam nele? Ele não tinha provas. Palavras por si só não bastavam. Além disso, Aizen provavelmente não gostaria de ter Shin como inimigo agora. Se quisesse, Shin teria inúmeras maneiras de manipulá-lo até a morte. Então, adeus, Capitão Shin. Aizen se virou e foi embora, sem fazer mais perguntas. Qualquer que fosse o motivo de Shin para deixá-lo ir, era uma coisa boa para ele. Seus planos ainda não estavam completos. Aizen não queria morrer. Outro adversário à altura. Que interessante. Um sorriso fanático se espalhou pelo rosto de Aizen. Ele aguardava ansiosamente por um rival que pudesse lhe fazer o frente. Assim como na história original, Aizen treinou Ichigo Kurosaki deliberadamente. Se alguém não soubesse, poderia pensar que Aizen era o verdadeiro pai de Ichigo. Inicialmente, Aizen considerava que Izuku Urahara um rival. Ele admitiu que o intelecto de Urahara superava o seu. Mas, após compreender Urahara e saber de sua disposição em se submeter à Central 46, Aizen ficou muito desapontado, sentindo que Urahara não era digno de ser seu oponente. Somente alguém com a mesma ambição que ele era digno de ser seu rival, e esse Shin Uzumaki, ele agora sabia, definitivamente se encaixava nesse perfil. Quanto a Shin ter deixado Aizen ir, seu propósito era permitir que Aizen continuasse sua pesquisa sobre o Ojuku. No fim, ele ainda precisaria de Aizen para o Ojuku. Confiar apenas em Kizuki Urahara não seria suficiente. Urahara, após compreender o poder do Ojuku, chegou a desejar destruí-lo. Portanto, no fim, ele ainda precisou da ajuda de Aizen. Levante-se, garotinho. A atuação foi convincente, isso eu admito. Shin olhou para a garotinha deitada no chão, que era Hanjiku Matsumoto. Jin Ishimaru, escondido à distância, não queria ser descoberto e se manteve deliberadamente afastado para não ouvir o que Shin dizia. Mas ao ver o olhar de Shin se voltar para Hanjiku Matsumoto, ficou imediatamente nervoso. Cerrou os punhos. Se Hanjiku estivesse em perigo real, Jin certamente sairia correndo. Você tem sorte de estar vivo. Seu destino ainda não deve estar selado. Mas você deve ter cuidado no futuro. Você pode morrer um dia. Após Shin terminar de falar calmamente, ele se virou e saiu. Hanjiku Matsumoto, que estava deitada no chão, também levantou a cabeça, com os olhos cheios de medo. Se Shin não tivesse aparecido, Hanjiku Matsumoto certamente não teria sobrevivido como na história original. Afinal, na história original, Hanjiku Matsumoto teve apenas uma parte de sua alma roubada por um grupo de Shinigami sob as ordens de Aizen. Mas desta vez, ele encontrou o próprio mentor, Aizen. Ela já sabia demais. Se Aizen não estivesse desconfiado de Shin, teria silenciado Hanjiku Matsumoto imediatamente. Nem mesmo Jin Ishimaru teria escapado. Aizen também havia descoberto Jin. Mas Aizen sentia que Shin provavelmente também não deixaria Hanjiku Matsumoto ir. Afinal, Hanjiku Matsumoto também poderia saber seus segredos. Na verdade, a Hanjiku Matsumoto atual não sabia muita coisa. Ela não tinha visto o rosto de Aizen. Ela estava completamente inconsciente antes e tinha acabado de acordar, ouvindo apenas as vozes de Aizen e Shin. Copy System Capítulo 779 Acusações e interrogatórios. O plano de Aizen para criar o Ojuku já está em andamento. Será que Kizuki Urahara já criou o seu? O Ojuku perfeito só poderia ser criado fundindo a criação de Aizen com a de Urahara. Ambas as versões eram apenas protótipos incompletos. Claro, mesmo como protótipos, eles possuíam algum poder, mas estavam muito longe do verdadeiro Ojuku completo. Vou ter que esperar. Já esperei tantos anos, o que são mais alguns? Não tenho pressa. O rosto de Shin não demonstrava nenhum sinal de impaciência. A vida no mundo dos Shinigamis era bastante agradável, então ele não se importava de esperar. Traço. No Rokugai, Jin Ishimaru olhou para Hanjiku Matsumoto com preocupação. Hanjiku, você está bem? Hanjiku balançou a cabeça. Ela não podia dizer que estava completamente bem, mas sua vida não corria perigo. Enquanto sua vida não estivesse em perigo, tudo estava bem. Ela não podia pedir mais nada. A culpa é minha. Eu fui inútil. Quando vi você se machucar, fiquei com tanto medo que nem consegui me mexer. Mas Hanjiku, eu juro que vou me vingar por você. Jin cerrou os punhos. Ele observara das sombras enquanto Hanjiku era ferida,
incapaz de fazer qualquer coisa, não apenas por medo, mas também devido à pressão espiritual esmagadora. A energia, Reiatsu, do choque entre Aizen e Shin foi tão imensa que, mesmo à distância, Jin não tinha forças para se manter de pé. Vamos esquecer a vingança. O pânico passou pelo rosto pálido de Hanjiku. Não dá para simplesmente ir atrás de um Shinigami. Como poderíamos nos vingar? Não. Nossa única chance é entrar no Sereitei. É o único jeito de ficarmos seguros. Jin balançou a cabeça para Hanjiku. Só ganhando força eles poderiam sobreviver. Embora estivessem seguros por enquanto, era apenas temporário. Eles precisavam encontrar uma maneira de entrar no Sereitei, e o único caminho era através da Academia Shino. Caso contrário, como almas comuns do Hokungai, eles não tinham a menor chance de jamais pisar no Sereitei. Somente aqueles com potencial para se tornarem Shinigamis podiam entrar e escapar de sua situação incômoda no Hokungai. Mas, será que eu realmente consigo passar no exame de admissão da Academia Shino? O rosto de Hanjiku estava tomado pela incerteza. Temos que tentar, custe o que custar. Mesmo que falhemos, temos que tentar. Como saberemos se nem sequer tentarmos? Jin encorajou Hanjiku. O inteligente Jin sabia que, se quisesse que Hanjiku sobrevivesse, a única opção era arriscar tudo na Academia Shino. Não havia outra escolha. Depois, os dois foram fazer o exame de admissão para a Academia Shino. Aizen não lhes deu muita atenção. Ele nunca os considerou uma ameaça e provavelmente presumiu que Shin já os havia matado. Se Aizen soubesse que ainda estavam vivos, provavelmente teria se livrado deles pessoalmente. Onde está Lord Uruishi? Quando Shin retornou ao quartel da segunda divisão, Soifon imediatamente lhe perguntou. Lord Uruishi tinha ido procurá-lo, então por que ele havia voltado sozinho? Teria acontecido algo com a senhora Uruishi? Ao pensar nisso, uma expressão preocupada surgiu no pequeno rosto de Soifon. Nada poderia ter acontecido com a senhora Uruishi. Com o que você está preocupada? Uruishi está perfeitamente bem, disse Shin, percebendo a preocupação no rosto de Soifon. Além disso, mesmo que ela estivesse em apuros, o que você poderia fazer com a sua força atual? Você realmente acha que poderia ajudar? As palavras de Shin foram diretas, e a expressão de Soifon se tornou sombria. Embora Shin tivesse dito que Uruishi estava bem, Soifon ainda estava preocupada. Mas, será que ela de Uruishi está mesmo bem? Soifon não conseguiria descansar até ver Uruishi com os próprios olhos. Você realmente acha que ela estaria em perigo no Sereitei? Nunca se sabe. Quem garante que o Sereitei é completamente seguro? Acho que pode haver perigo. Soifon assentiu com a pequena cabeça, sentindo que mesmo no Sereitei, não era totalmente isento de riscos. E se houvesse pessoas más no Sereitei? Como a pessoa à sua frente? Ao perceber o olhar fixo de Soifon nele, a boca de Shin se contraiu num sorriso. Será que Soifon o considerava um vilão? Você não acha que eu sou uma pessoa má, acha? Perguntou Shin, com o olhar um pouco hostil enquanto encarava Soifon. A senhora Uruishi me disse que você não é uma boa pessoa. Soifon observava Shin com cautela. Ah, é mesmo? Então a Uruishi andou falando pelas minhas costas. Agora que tenho provas, vou ter que garantir que ela pague por isso de uma forma bem criativa quando voltar. Shin estalou os dedos, dizendo. Soifon sentiu-se subitamente um pouco inquieta. Teria dito algo errado. Teria acabado de metê-la de Uruishi em apuros. Menininha, você não pretende sair da segunda divisão? Perguntou Shin, beliscando a pequena bochecha de Soifon. Embora Soifon tentasse manter uma expressão séria, sua seriedade forçada só fazia Shin querer provocá-la ainda mais. Não. Vou esperar que Lord Uruishi retorne antes de deixar a segunda divisão. Até ver Uruishi retornar, Soifon estava determinada a não deixar a segunda divisão. Tudo bem, então você pode ficar aqui. Shin não se opôs. Além disso, Uruishi já havia lhe dito que Soifon ficaria na segunda divisão dali em diante. Ela esperava que Shin ensinasse Soifon, e Shin não tinha problema nenhum com isso. Afinal, era só ensinar Soifon. Quando tinha tempo livre, ele não se importava de orientá-lo um pouco. Ele não nutria nenhum ressentimento em relação a Soifon e não tinha qualquer inveja dela. Na manhã seguinte, Uruishi finalmente retornou. Lord Uruishi, finalmente você voltou.
Pensei que algo tivesse acontecido com você. Soifon olhou para Yorishi com seus dois grandes olhos cheios de olheiras. Soifon, você não dormiu a noite toda? Perguntou Yorishi, olhando para Soifon. Sim, eu estava esperando a aula de Yorishi voltar. Soifon assentiu. Olhando para ela, Yorishi sentiu uma mistura de vontade de confortá-la e um pouco de irritação. Você não precisa me esperar assim no futuro. Não se preocupe, estou bem. Yorishi deu um tapinha no ombro de Soifon, dizendo para ela não se preocupar. Sua preocupação era completamente desnecessária. Com a força que tinha, que perigo ela poderia enfrentar? Na verdade, havia um perigo no Seireitei, Aizen. Ele era uma grande ameaça. Entendo, senhora Yorishi. Soifon assentiu obedientemente. Yorishi acariciou sua cabecinha e foi procurar Shin. É claro que ela iria confrontá-lo. Ei, Shin, o que há de errado com você? Você acabou de deixar a Soifon acordada a noite toda me esperando? Disse Yorishi, olhando para Shin com raiva e defendendo Soifon. Como isso é culpa minha? Eu tentei convencê-la, mas ela não me ouviu. Ela insistiu em esperar por você. Acho que o problema é seu. Ao ouvir Yorishi culpá-lo, Shin ficou imediatamente irritado. Ele não era Danzo, o rei de assumir a culpa. Ele não aceitaria qualquer coisa que lhe fosse atirada. Ele tinha sorte de ainda não ter acertado as contas com Yorishi. Copie System capítulo 780. Você quer treinar comigo? E outra coisa, você andou falando mal de mim para Soifon. Eu é que deveria acertar as contas com você, mas você tem a audácia de vir aqui me dar uma bronca. Você tem coragem, isso eu admito. Shin disse, estalando os nós dos dedos enquanto olhava para Yorishi, fazendo-a sorrir sem jeito. Quando foi que eu falei mal de você para Soifon? Não invente coisas. Eu não sou esse tipo de pessoa. É mesmo? Então me explique por que a Soifon acha que eu sou uma pessoa ruim. E ela me disse antes que foi você quem disse isso, não foi? Shin agarrou Yorishi para impedi-la de escapar. Presa por Shin, Yorishi não conseguiu se soltar e apenas pôde sorrir sem graça. Tudo bem, admito que a culpa foi minha. Pode me soltar agora. Não havia saída, Yorishi só podia admitir seu erro. Shin então deu um tapinha na cabeça dela. Não haja como se eu tivesse te forçado a admitir. A culpa foi sua desde o início. Shin então entregou todos os assuntos da segunda divisão para Yorishi. Passaram-se alguns anos num piscar de olhos. Soifon, tendo permanecido na segunda divisão, já conhecia Shin por completo e não tinha mais receio dele. Principalmente porque Shin lhe dava dicas sempre que tinha tempo livre, então a impressão que a Soifon tinha de Shin agora era muito boa. Veja como a Soifon se esforça. Quando é que você vai se esforçar um pouco? Estou realmente preocupado com você. Shin olhou para Yorishi enquanto ensinava Soifon. Quem fala é você. Será que você é tão diligente assim? Você até me faz trabalhar para você. O que você acha que aconteceria se eu denunciasse você? O quê? Você quer me denunciar e tomar o poder? Se é isso que você quer, não precisa se dar a todo esse trabalho. Eu posso simplesmente te dar o cargo de capitão. Shin disse que ser capitão ou não, para ele tanto fazia. Ele já era capitão há tantos anos que estava começando a se cansar disso. Eu não sou tão estúpido. Você já é tão irresponsável como capitão. Se não fosse, suspeito que não conseguiria lidar com nada. Yorishi também não tinha interesse na posição de capitã. Na verdade, embora agora fosse vice-capitã, ela tinha a autoridade de uma capitã. Shin não se encarregava de nada, deixando tudo a cargo de Yorishi, então sua autoridade era naturalmente grande. Shin não fez nenhum comentário sobre isso e desejou poder entregar tudo a Yorishi. Ouvi dizer que um prodígio chamado Jin Ishimaru surgiu recentemente. Yorishi disse para Shin. Ao ouvir esse nome, Shin ergueu uma sobrancelha. Aizen não matou Jin Ishimaru? Ele se perguntava se Aizen ainda faria algum movimento agora. E Hanjiku Matsumoto havia morrido? Já que Jin ainda estava vivo, Hanjiku também deveria estar. Ah, então você está prestando atenção nele? Pensando em recrutá-lo para a segunda divisão? Shin perguntou a Yorishi. Jin Ishimaru era de fato um prodígio. Entre todos os capitães, a força de Jin devia ser considerada muito boa. Sua Zanpakuto, Shinsu, era realmente poderosa. Shin planejava ir ver Jin algum dia e copiá-la.
Mas o Jin atual provavelmente ainda nem havia alcançado o Shikai, então ele não tinha pressa. Ele esperaria até que Jin alcançasse o Shikai e se tornasse um capitão. É tarde demais para recrutá-lo para a segunda divisão. Ele já está na terceira divisão e acabou de se tornar o terceiro goleiro logo após entrar para o time. Poucas pessoas se tornaram o terceiro oficial logo após ingressarem em sua divisão. Shin foi uma delas. Ah, então ele acabou mesmo na terceira divisão. Shin sorriu e esperou que Jin se tornasse o capitão da terceira divisão. Quanto ao atual capitão da terceira divisão, era Rojuro Otoribazi, mas não demoraria muito. Após o plano de Aizen, vários capitães e vice-capitães seriam transformados em Holous. Um grande número de vagas se abriria, e Aizen se tornaria o capitão da quinta divisão depois disso. Capitão Shin, quero treinar com você, disse Soifon, correndo em direção a Shin. Shin, que estava conversando com Yorishi, ficou um pouco surpreso com as palavras dela. Soifon queria treinar com ele? Tem certeza de que quer treinar comigo? Sim. Soifon assentiu, segurando sua Zanpakuto, que era relativamente pequena. Sua Zanpakuto já havia alcançado o nível Shikai. A Zanpakuto de Soifon se chamava Suzumebashi, e sua habilidade era Ninja Kikesatsu, morte em 2 passos. O primeiro golpe criava um padrão de borboleta negra, o Omonka, no alvo. Se o centro desse padrão fosse atingido novamente, o Omonka formaria uma figura octogonal sobreposta, e o inimigo morreria. O golpe final em 2 passos parecia incrivelmente poderoso, mas na realidade, não era tão forte assim. Não tinha efeito algum em oponentes com pressão espiritual muito maior que a dela. Muito bem. Já que você quer treinar, vou te dar essa oportunidade. Só espero que você não desanime. Shin deu um tapinha na cabecinha de Soifon. Soifon abaixou a cabeça, o rosto ficando levemente vermelho, e então olhou para Shin seriamente. Soifon também sabia que definitivamente não era páreo para Shin. O motivo pelo qual ela queria treinar com ele era para testar seu próprio progresso. Mata todos os inimigos com ferroadas, Suzumebashi. Soifon liberou diretamente sua Shikai, que se transformou em uma pequena lâmina presa ao seu dedo, perfeita para assassinatos. Era por isso que Soifon era a pessoa ideal para a segunda divisão e a força furtiva. Contudo, seu Bankai era um tanto desproporcional. Embora seu poder fosse imenso e capaz de matar com um único golpe, também apresentava grandes falhas. Era pesado e não podia ser escondido. E o tal matar com um único golpe era apenas um nome. Mas seu poder era de fato impressionante, pelo menos um Hollow capitão comum seria impotente contra ele. Estou chegando. Soifon disse isso e, rapidamente, usou o Shunpo, aparecendo instantaneamente atrás de Shin, com seu Suzumebashi desferido em sua direção. No momento em que estava prestes a fazer contato com Shin, uma mão repentinamente agarrou seu pulso e ela foi arremessada para fora. Soifon deu algumas cambalhotas no ar e depois aterrissou no chão. Embora tivesse absorvido parte do impacto, a queda ainda doeu. Mas a expressão de Soifon não mudou em nada. Um pequeno ferimento era inevitável, e este não era grave. Ela avançou novamente em direção a Shin, mas sempre que estava prestes a atacá-lo, era repelida. Depois de mais de uma dúzia de tentativas, Soifon estava um pouco desanimada. Se ele realmente estivesse tentando matá-la, ela provavelmente já teria morrido mais de uma dúzia de vezes. Me desafiar é inútil. Shin disse para Soifon, lutar com ele, treinar com ele, seria realmente inútil. O resultado final seria que ela não conseguiria testar nada, porque mesmo que a força de Soifon fosse 10 vezes maior, ela ainda seria facilmente derrotada por Shin. Se você realmente quer testar seu progresso, venha comigo para o Ecomundo. Você pode praticar em alguns dos Hollows de lá. Shin disse para Soifon. Certo. Mas ir para o Ecomundo? Isso não é contra as regras. Existe uma regra contra ir para o Ecomundo sem planejamento, concordou Soifon, mas de repente se lembrou da regra e ficou um pouco hesitante. Não é quebrar as regras se você não for pego, certo? Por que pensar tanto? Mas se você não quiser ir, não vou te obrigar, disse Shin com um sorriso. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos.
Solem irmãos.